Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês nessa manhã de domingo, no primeiro domingo do mês de junho, nosso domingo da Trindade, onde nós adoramos e glorificamos o nosso Deus pela vida, pela presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Neste domingo, nós vamos ter nosso estudo bíblico da Escola Dominical, ainda dentro da temática da esperança, e hoje pensando como termos esperança diante de tantas perdas que nós temos em nossa existência. Antes de nós termos nosso estudo, vamos orar ao Senhor para que Deus possa abrir nossas mentes e corações e compreendermos a sua palavra nesta manhã de domingo. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, te agradecemos porque nos faz com que, mais uma vez, mesmo distantes, possamos nos reunir para, em torno da tua palavra, para estudarmos a tua palavra, estudarmos a tua vontade para nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque teu Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, tem nos envolvido a ponto de, mesmo distantes, fisicamente uns dos outros, nos mantermos unidos para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, cada irmão e cada irmã da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, dando paz, ó Deus, dando segurança nesses momentos tão difíceis que todos nós vivemos. Que a tua graça e teu amor, ó Deus, nos oriente e nos ajude a ajudarmos outras pessoas. Nós te oramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos, antes do estudo, ouvirmos um louvor ao nosso Deus que o aniversariante da semana, o nosso irmão Moisés, preparou. Louvemos ao nosso Deus. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil, há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza, desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida a trabalhar, o amor repartir e as forças juntar, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Que bom! Amém! Nesta manhã, nós estamos com os irmãos da Igreja Presbiteriana Unida lá de Governador Mangabeira, participando conosco da nossa escola dominical. Então, quero saudar os irmãos da IPU de Mangabeira, dizer que Deus
ter nos dado o privilégio de partilhar com vocês a palavra nesses últimos domingos. Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs desta amada igreja. Vamos fazer a leitura do texto básico, nossa lição nesse domingo, Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Marcos 8, de 1 a 10, eu leio na versão atualizada. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Respondeu eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse ao chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e o deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Palavra do Senhor. Esta é a segunda multiplicação dos pães que nós temos narrada nos textos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa semana nós passamos por algumas situações, essas semanas, temos passado por algumas situações que são bem desagradáveis, algumas situações que mexeram com os nossos sentimentos, gerando em nós algum tipo de repúdia, algum tipo de tristeza, até mesmo de angústia. Nós vemos desde que iniciou esta pandemia, que iniciou o processo de isolamento social, que se fala em Covid-19, que se fala no novo coronavírus, nós temos observado uma série de coisas que têm nos entristecido. São lojas fechando, pessoas ficando desempregadas, pessoas que estão próximas de nós perdendo a vida, outras pessoas se isolando de nós. E aí o noticiário, se bem ou mal, não quero aqui fazer um julgamento, tem trazido essas informações para nós, e muitas vezes com histórias tristes. Algumas também histórias alegres, de pessoas que têm se recuperado, pessoas que têm vencido a doença. Mas nós somos acometidos por essas notícias de perdas. Perda de pessoas que amamos, perda de emprego de algumas pessoas, perda de patrimônio. E nos últimos 10 dias, as notícias tristes, tanto da morte do George Floyd, aquele policial negro americano que foi sufocado de forma bem sem defesa por aquele policial, e aí toda a onda na morte dele, consequentemente toda a onda antirracista que surgiu nos Estados Unidos da América. Tivemos, um pouco antes do George Floyd, aqui no Brasil, a morte do jovem João Pedro, que foi alvejado pelas costas estando dentro de casa. E essa semana, a triste notícia da morte do pequeno Miguel Otávio, de 5 anos, lá em Recife. Perdas para aquelas famílias. E quando nós ouvimos o depoimento, a entrevista dos familiares, daqueles que ficaram, tanto do americano, quanto do João Pedro, quanto do pequeno Miguel, nós nos emocionamos. As mães que enterram seus filhos, os filhos não terão seus pais para acompanhar na sua formatura, no seu casamento, e aí todo esse sentimento de perda que nós nos envolvemos, e aí nós nos identificamos com essa dor. Nós vemos falando na Escola Dominical nesses dias de esperança. Como termos esperança nesses momentos de perda? Como temos esperanças nessa situação de perda de pessoas queridas que nós perdemos?
de condição que nós perdemos, patrimônio que nós construímos e de alguma forma perdemos o patrimônio. O ano de 2019 foi um ano para nossa família, eu e Jailza e Lídia, que investimos em um pequeno negócio. Investimos, trabalhamos durante um ano, sem final de semana, de sábado, de segunda a sábado, trabalhando direto no nosso negócio, deixando de estar em atividades familiares. O casamento do meu sobrinho eu não pude estar porque eu estava na loja, deixando de estar com os nossos filhos, deixando de estar com os nossos familiares, para investir em um negócio. E aí, quando a gente consegue construir, nós podemos dar um passo mais à frente e mudamos de lugar para um lugar maior, porque acreditamos que podíamos ter uma maior projeção, vem a pandemia e todo o nosso investimento foi para água abaixo e tudo que nós investimos durante um ano, nós perdemos. Uma perda que nos faz questionar o porquê das ações ou porquê daquilo porque aquilo aconteceu. Então, é perda de patrimônio, é perda financeira, é perda de pessoas, é perda de situação, perda de posição. São situações em que nós vivemos. Muito bem, como termos esperança, como pensarmos em esperança, ou, enquanto igreja, como levarmos uma palavra de esperança para pessoas que têm perdido familiares, perdido renda, perdido até mesmo a esperança. Muito bem, eu queria pensar com vocês a partir dessa pergunta. E aí, eu, olhando para o texto de Mateus, e vou trazer outros textos aqui nesse estudo, eu quero pensar exatamente nessa ideia do perder. Quando Jesus estaria, essa é a segunda multiplicação dos pães, Jesus está ali mais uma vez com a multidão, 3 dias seguindo eles, 3 dias o pessoal está ali com fome e não tem o que comer, e mais uma vez Jesus diz, vamos dar de comer para as pessoas, mas não tenho o que dar de comer. Eu não tenho o que dar para as pessoas. Eles vão ter que padecer, vão embora, mas se forem vão morrer, porque não vão aguentar voltar para suas casas depois de 3 dias, voltar para onde estavam, sem ter com que se alimentar. Eles não têm como se alimentar. E aí Jesus Cristo diz, o que é que a gente tem? Temos aí 7 pães, aí vamos dar esperança, vamos alimentá-los com aquilo que nós temos. Mas aí é preciso nós entendermos algumas coisas. É preciso entendermos que nós perdemos aquilo que nós pensamos que nós temos. Essa é uma das situações que eu quero pensar com vocês. Perdas são consequências de posse. Perde-se o que pensa que se tem. Nós pensamos que somos senhores de nossa existência. Nós pensamos que somos senhores dos nossos negócios. Nós pensamos que somos senhores de nossa própria vida. Somos senhores de nossa própria existência. Porque nós entendemos que nós somos proprietários das coisas que estão diante de nós. E aí, quando nós perdemos, nós deixamos de ter aquelas coisas, nós achamos que perdemos o que era nosso. E aí, quando nós temos esse sentimento de perda, e pensamos que perdemos alguma coisa, nos entristecemos, nos angustiamos, sentimos o baque. É a ideia de uma propriedade. Nos sentimos proprietários dos nossos negócios, da nossa existência, dos nossos filhos, dos nossos parceiros e parceiras, dos nossos empregos. Nos sentimos proprietários. E aí gera em nós uma autoconfiança que muitas vezes nos colocamos superiores ao Senhor Todo-Poderoso. E aí eu lembro do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Então, perda é sinal que nós não podemos. É sinal de que nós não somos proprietários de nada. Somos administradores, somos cuidadores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. A perda é exatamente
essa ideia de que nós não somos os poderosos. Perda é sinal de não poder. A perda aponta para o nosso limite enquanto homens e mulheres. A única coisa que não se perde, irmãos e irmãs, é a salvação. Porque a salvação é dádiva, a salvação é divina, a salvação é graça que Deus nos dá em Cristo Jesus, não é mérito. Se a salvação fosse mérito, já tínhamos perdido há muito tempo. Mas porque a salvação é graça divina, é algo que é dado por Deus para homens e mulheres, em Cristo Jesus, nós não perdemos a salvação. Então, muitas vezes, nós nos sentimos abatidos, tristes, porque nós pensamos que o que nós perdemos é nosso. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês nesta manhã é que nós não perdemos, porque o que nós temos não é nosso. Aqueles pães que os discípulos tinham e que colocaram e que Jesus Cristo multiplicou, não eram deles. Era de Deus, era da multidão. Então é preciso entendermos que nós não podemos nos apropriar como se fossem nossos. Despede a multidão, porque a gente tem aqui só dá pra gente. E mesmo assim são 7 para 12, para 13, contando com Jesus. Como é que eu vou fazer com isso? Essa conta já não está batendo. Nós queremos muitas vezes nos apropriar de algo que não é nosso. É preciso então entendermos que nós não perdemos, porque nós não somos dono de nada. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês. Diante das perdas que nós achamos que perdemos, como nós reagimos diante disso? E aí eu quero passear em alguns textos com vocês. Primeira reação nossa diante das perdas é uma reação de revolta. Nós nos revoltamos. Em João, capítulo 18, João 18, versículos 10 e 11, nós lemos assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus estava para ser preso. Chega ali, após a traição, chega os soldados com os fariseus para prender Jesus Cristo. E aí Pedro, porque ali estava revoltado, pega a espada e, numa revolta, corta a orelha do jovem Malco. A revolta. O sentimento de perda, o sentimento que alguma coisa que você pensa que é seu está saindo pelas suas mãos, revolta você. A perda gera revolta, pois a segurança que eu penso que eu tenho está indo embora. Está sendo abalada. Aquilo que eu fundamento a minha esperança, aquilo que eu fundamento a minha segurança, foi embora. No caso ali, eles estavam mais preocupados, não era com Jesus, o Senhor, o Filho de Deus que veio, mas Jesus que estava ali na presença deles. Jesus já havia dito que era preciso que ele fosse, que ele ia preparar lugar. Jesus já tinha dito que ele tinha que ir para que pudesse vir o Consolador. Eles já tinham sido avisados que Jesus Cristo precisava ir e queria morrer. Já haviam sido avisados, mas Pedro não conseguia entender isso. E era para ele revoltante perder algo que ele achava que tinha. Então a perda gera revolta. E essa revolta, irmãs e irmãos, muitas vezes nos leva a atos violentos. A atos de romper até mesmo com o padrão pré-estabelecido pelo grupo em que nós vivemos. Muitas vezes somos violentos. Sabe qual é o resultado dessa revolta? Amargura. Amargura, aquele sentimento de profundo pesar, de uma tristeza profunda que faz com que eu passe a olhar o mundo com desprezo. Nada no mundo vai gerar mais satisfação. E esta revolta que gera amargura, essa revolta que me faz sentir
perder o prazer pela vida, me esconde da realidade do mundo que está diante de mim. Pedro, após cometer esse ato de rebeldia, Pedro se sente tão amargurado que não tem mais prazer pela vida. E aí ele nega Jesus Cristo, e depois lá, quando Jesus Cristo vai conversar com ele, diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Pedro está tão amargurado, está tão sem esperança, que ele não consegue perceber que Jesus diz: olha, Pedro, tu me amas de verdade? Pedro, tu me amas? Pedro está tão amargurado que não consegue perceber o grande amor de Deus nas palavras de Jesus Cristo. Revolta, amargura, mas essa perda, essa sensação de perda, o que nós perdemos, e perdemos aquilo, repito, que não é nosso, gera também medo. E aí o texto que nós já meditamos esse ano, que é os discípulos no caminho de Emaús, nós vamos perceber como aqueles discípulos estavam com medo. Medo, por isso eles fugiram de Jerusalém. Medo, porque eles não sabiam o que ia acontecer mais com eles. O Jesus que eles haviam crido havia morrido. A perda gera medo, e o medo nos afasta das pessoas. O medo gera solidão, que gera angústia. Gera aquele aperto no peito, aquela tristeza profunda, aquele sentimento de que eu preciso ficar sozinho porque ninguém pode trazer uma palavra de satisfação. O medo me tira do meio das pessoas, o medo me afasta das pessoas, o medo gera em mim angústia. Não é o medo que nem a fuga que Deus espera de nós. Mas as perdas nos levam a um momento de grande aprendizado. Quando nós compreendemos que nós não perdemos porque nós não temos a posse, quando nós compreendemos que nós não somos senhores das coisas, nós não somos senhores do mundo, que o Senhor eterno é o Senhor todo-poderoso que dirige e cuida do todo o universo, nós entendemos que nós não perdemos, nós vamos então compreender que algo Deus tem para nos ensinar. O momento dessa possível perda é um momento de aprendizado. E aí João, capítulo 16, versículo 33, nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus quer que nós possamos aprender diante destas perspectivas de perda. Aprender a vencer as situações que se colocam diante de nós. Ele não nos deixou só. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Vimos isso no domingo passado, domingo Pentecoste. Ele nos dá o seu Espírito para estar conosco, para habitar em nós, para ser penhor nossa herança. O Espírito que testifica com o nosso Espírito e nós clamamos Abba, Pai. Então é o Senhor que em nós, habitando, fazendo morada, o Senhor nos ensina, o Senhor nos permite compreender a sua vontade. Então, o Senhor nos diz, lá em João 16 ainda, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É o Senhor que está pronto para nos dar as ferramentas para aprendermos com essas possíveis perdas. Deus quer, irmãos e irmãs, que nós possamos assumir responsabilidades. As perdas nos colocam diante de realidades a serem vividas. As perdas nos colocam diante de uma realidade que exige de nós uma confiança nele para fazer aquilo que precisa ser feito. As perdas nos faz repensar a nossa caminhada, nos faz repensar a nossa proposta de vida, nos faz repensar a nossa própria existência. Não é deixar de sentir falta, não é perder as lembranças, não é entristecer porque um projeto não deu certo, não é
não chorar porque de forma criminosa o filho morreu porque uma irresponsável não pôde cuidar de uma criança por 5, 10 minutos. Não é não se lamentar e não chorar e não lutar por justiça porque seu filho foi alvejado dentro de casa com tiros nas costas por policiais não responsáveis. Não é não chorar, não reclamar, não lutar por justiça porque porque o seu pai, porque um ser humano foi sufocado pelo joelho de um outro ser humano numa abordagem totalmente irresponsável. Não, não é isso. Mas é enfrentar a realidade, é encarar os desafios e voltar. Voltar para fazer a diferença. Voltar para reivindicar. Voltar para fazer a diferença no meio em que nós vivemos. E aí entra a igreja, como eu falava nos domingos anteriores, como agente de esperança. A igreja que em Cristo Jesus entende que as perdas são motivos de aprendizado para trazer essa palavra de esperança. Uma perda que nos ensina e nos ensina para agir. Uma ação que leva à confiança, que é como devemos enfrentar as perdas. É preciso, diante das perdas, agirmos. Vivermos o luto? Sim. O luto é o momento de você refletir, mas não podemos estar perpetuamente nessa condição. É preciso sairmos, voltarmos de Emaús, ouvir a palavra. Não nos ardia os corações quando ele nos ensinava e falava aquelas coisas? Voltemos a Jerusalém. É preciso voltar. Chorar, mas voltar. É preciso entender que eu tenho que lutar por essa justiça. Lutar para que mais crianças negras não sejam violentadas e tenham uma vida limitada, tenham uma vida cortada porque são sufocadas por uma sociedade branca, uma sociedade racista que exclui negros de suas oportunidades. Lutar para que possamos ter uma sociedade mais justa, onde as mulheres não sejam violentadas e não sofram violência como têm sofrido durante toda a história de uma sociedade patriarcal. Vamos aí lembrar da história de Maria da Penha, que sofre, chega a ficar paraplégica, mas ela age para mudar a realidade. A perda faz com que nós possamos aprender. Então, por mais que estejamos revoltados, tenhamos medo, fiquemos angustiados, fiquemos revoltados, é preciso entender que a perda nos leva a um aprendizado. Aprendizado para fazer diferente. Então, as duas coisas que vimos nessa manhã, precisa entender que nós não perdemos, propriamente dito, porque o que nós temos não é nosso, não é propriedade nossa. Nós não somos dono das coisas. Nós não somos proprietários. Não podemos perder o que não é nosso. Quando nós compreendemos a dimensão de que o Senhor Todo-Poderoso é Senhor de tudo, nós podemos compreender que Deus tem um propósito para todas as coisas. E o segundo momento é entender que as perdas ou as possíveis perdas, essas perspectivas e perdas que se colocam para nós devem ser motivos de aprendizado. Aprender para fazer diferente, para lutar por justiça, lutar por igualdade, para consolar pessoas. E a igreja, enquanto agente de esperança, levar essa esperança para as pessoas. Mostrar que não podemos ficar apáticos. Então nos somarmos sim à luta por justiça em relação a João Pedro, somarmos com a luta com a justiça a o George Floyd, em relação à luta por justiça ao pequeno Miguel. Sim, somarmos na luta por justiça nessas situações. Nos somarmos na luta contra a violência, na violência contra as mulheres. Somarmos enquanto igreja para consolar aqueles que perderam seus entes queridos. Aqueles que perderam seus empregos. Nessa situação de pandemia, que perderam situações, perderam renda, somarmos e ajudarmos essas pessoas. E aí a igreja, o conselho essa semana, aprovou uma ajuda ao Abrigo São Gabriel, porque são pessoas que estão sofrendo por falta
de receber donativos, porque aqueles que doavam passaram por dificuldade e não estão doando como doavam antigamente. Então passa por necessidade, solidarizar-se, levar esperança, ser agente de esperança, a mostrar que a perda ou essa perspectiva de perda pode nos levar a um momento diferenciado, nos levar a agir como igreja. E essa perda é a ausência de amigos, é o emprego, é a saída de um líder religioso da comunidade, é a perda de um ente querido. São muitas as perdas e muitas formas de nós nos manifestarmos, muitas formas de nós fazermos a diferença, superando essas perdas, confiando no Deus Todo-Poderoso. Cristo, que é a nossa esperança, nos faz reagir diante destas perspectivas de perda. Cristo é a nossa esperança. Que Deus nos ajude a entendermos essas perdas e nos ajude a passarmos por esses momentos de perda ou de perspectiva de perda, porque na verdade o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Vamos procurar compreender isto e sermos agentes de esperança. Deus possa nos abençoar nesse momento. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque Tu nos ensina a olharmos para as situações com um olhar diferenciado. Não é não sentindo a dor, não é deixando de solidarizar-se com a dor do outro, nem deixando de sentir a dor própria, mas procurando compreender que nessa dor podemos aprender a fazer diferente e darmos testemunho da nossa esperança em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos agentes de esperança. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor para honra, glória e louvor do nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus. De valor para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz e a emoção. O amor é o bem maior, difícil de encontrar, é joia de valor e a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor inspira fé, na mente faz até o sol brilhar. Em noites sem luar, se o amor eu cultivar, luz haverá. No mundo em derredor, nada existe melhor do que a certeza deste bem maior. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor é Deus, o amor sem par, que a todos dá e faz feliz viver. O amor que fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida uma canção.
Amém. Hoje o nosso culto à noite é o culto da Trindade. Primeiro domingo do mês, o presbitério do Salvador, os pastores reunidos e o conselho diretor do presbitério do Salvador decidiu que nos primeiros domingos do mês vamos ter uma celebração conjunta. Nesses tempos de pandemia, vamos aproveitar para fazermos uma celebração conjunta. Foi feito o mês passado, né? E esse mês nós fazemos de novo um culto em conjunto com a participação dos pastores do nosso presbitério. Então hoje à noite, às 18 horas, nós vamos ter no canal do Presbitério do Salvador o nosso culto da Trindade, onde haverá Santa Ceia. Então vamos aproveitar essa manhã, prepararmos nossos elementos da Santa Ceia, o pão, o vinho, o suco de uva, preparar o ambiente da Santa Ceia, porque às 18 horas vai ter o nosso culto, vai começar o nosso culto com todas as partes do culto e o momento também da Santa Ceia será celebrada naquele momento. Eu estou participando do culto também, tá certo? Tenho a minha participação no culto, então nós vamos ali ter a Santa Ceia. E eu queria pedir a você que durante a Santa Ceia, bota a fotografia, depois bota no grupo da igreja para fazermos um álbum, encaminharmos ao presbitério da participação da nossa igreja nesse momento de Eucaristia, da Santa Ceia coletiva com os irmãos e as irmãs do presbitério do Salvador. Né? Como eu falei no início do estudo, a igreja de Mangabeira tem estado conosco nesses domingos, ou no culto à noite, ou na escola dominical, certo? Disponibilizado para os irmãos o material, já que o pastor da igreja de Mangabeira, o reverendo Davi Gartrell, está nos Estados Unidos, não pôde voltar por causa da pandemia, tá certo? Então nós vamos nos preparar hoje, 18 horas, eu vou colocar o link, quando der a hora do culto eu coloco o link, porque às 6 horas o link é disponibilizado para o culto do Presbitério do Salvador, tá certo? Na semana passada, essa semana que passou, né, o irmão Moisés fez aniversário, os parabéns foram dados, as brincadeiras foram dadas, tá certo? Foi um motivo, foi bem agradável poder celebrar com as brincadeiras do nosso irmão Moisés essa semana que passou. E agora, essa semana que entra, nós temos o aniversário do nosso irmão Tidinho, que aniversaria agora essa semana. Né? Dia 8, se eu não estou enganado. Tá certo? Então que Deus possa, amanhã, dia 8, Deus possa então abençoar o irmão, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, estejam sobre você, Moisés, sobre você, Tidinho. Deus possa abençoar, cuidar de cada um de vocês. Tá certo? Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, irmãos da IPU do Salvador, irmãos da IPU de Mangabeira. E às 18 horas eu espero vocês em nosso culto para a honra, para a glória e louvor do Senhor. Deus os abençoe.